pelo fato de ser maconheira e esse privilégio, né? E também, mais uma vez, reitero aí, o racismo estrutural, tive a oportunidade de ver isso logo no início, né? Que foi em 2010, que estava rolando fora. Então eu acompanhei aqui do antes de acontecer. Mas no momento que começa a acontecer, em 2015, foi desse jeito como eu mencionei sobre, então, no mesmo documento, é uma portaria isso, a portaria 344. Então, o mesmo documento, uma portaria do Ministério da Saúde, diz que um composto pode, e lá a planta… é proibida. Não pode. E essa portaria é de 98. Até de antes, né? É claro que muitas coisas foram fazendo adendo, né? E revisão nessa portaria dos últimos anos. Tanto que hoje a portaria ela inclui até já a resolução de 2019, de 2015, falando dos compostos da maconha, né? Chega 2015, com essa pressão e com a demanda crescente, como que o capitalismo diz quando há demanda crescente? Aumentemos a oferta. E óbvio que a democracia rendida por capitalismo atende. Então, e nem foi, né, o processo de uma PL, um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional. Não, foi uma resolução de diretoria colegiada. Isso dentro da legislação é meio que assim, ó. A grosso modo mesmo, Ju, já existe tudo isso dentro da legislação, não é tudo isso que eu tô contando? Já existia, meio perdido, mas existia, falando dessas plantas, essa coisa. Então vamos só testar, super entre aspas. Vou dar uma canetada aqui, colocando uns exceto se… salvo o caso do canabidiol, do THC, 0 ponto não sei o quê. Sabe? E vamos ver se funcionaria, porque tem gente realmente querendo. Assim foi, mas era para importados. Então, essa portaria deixa muito claro as nossas listas lá do que é não proibido. E nessas listas, Ju, é muito legal quando a gente consegue ter paciência e olhos para ler esses documentos todos, né? Desde ler a nossa Constituição mesmo. Sim. Realmente é importante, é bacana, traz primeiro isso, uma angústia de como que as coisas foram decididas em cima desse tipo de verbo. É claro que não poderia ser todo mundo na batalha de rima, saca? Ou poderia, talvez, não vai saber, até melhor. Mas o jargão e essa maneira tão engessada afasta a prática do direito-dever, né? Então, quando você vai ler mesmo a portaria hoje, fica claro o quanto a relação da farmacêutica, a relação de como a gente traduz o mundo desde que as mulheres foram queimadas nas fogueiras, arrancando da floresta, é a mesma. Porque aí, se eu destrincho em partes aquela planta, as pessoas mal vão saber mais que é planta. Sim. E eu te dou um micro pedaço daquilo, tá num espaço da legislação que pode. Que tudo bem. Agora, se eu volto para interesse… é incrível, exatamente, que commodity de milhões. Milhões. Então, quando a gente entende isso, óbvio que boas parte das pessoas que fazem a cannabis acontecer hoje entenderam desde 2015 e falaram, não, governo. Não, como você tá me dizendo que é pra eu escolher só uma pequena parte… Maravilhosa. Não, governo. Não, muito obrigada. Senão assim, eu não vou querer. Porque… Então, eu poderia ir ainda só importados. E eu testei, Ju, eu tentei utilizar. E várias outras pessoas eu sei que também tentaram. E não só os valores… inacessíveis. E é muito chocante, né? Insensato. Você importar uma coisa que você pode plantar. Perfeito, como isso? É tão simples entender isso. Senta direito, garota.